Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para fazer uma análise com vocês sobre a mudança de postura na comunicação do governo, mas não necessariamente apenas na pasta da Secretaria de Comunicação. Sejam todos bem-vindos à Revista Fórum, peço que vocês já deixem um like de vocês aqui no começo do nosso vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e acompanhe nossas análises aqui, de segunda a sexta-feira às 16 horas, tem Carlito Neto aqui na Revista Fórum fazendo a análise. Carlito Neto sou eu, né? Falei na terceira pessoa, mas sou eu. O que aconteceu? Alguns dias atrás aconteceu uma mudança numa pasta fundamental dentro de qualquer governo. Em específico no governo como é o governo do presidente Lula, que precisa informar o povo aquilo que o governo está fazendo. As melhorias para o dia a dia das pessoas, elas estão surgindo. O desemprego está diminuindo, o poder de compra das pessoas tem aumentado. A gente tem visto realmente a vida das pessoas melhorando. O grande problema é que a comunicação não estava conseguindo levar isso até a ponta, digamos assim, que era onde deveria chegar a mensagem do governo. Antes da chegada do Sidônio Palmeira, quem estava ocupando a parte da SECOM era o deputado federal Paulo Pimenta, quadro histórico do Partido dos Trabalhadores, tem um trabalho muito bom, inclusive como parlamentar, mas que lamentavelmente não conseguiu, na perspectiva de algumas pessoas, entregar aquilo que se imaginava que deveria ser entregue pela pasta da Secretaria de Comunicação. Muita gente, inclusive, questionou a indicação do Sidônio Palmeira, porque apesar de ele ser um cara do marketing, da publicidade, ele não seria supostamente alguém da política, e que isso seria meio complicado, né? Porque na política você não pode apenas tomar decisões no que diz respeito à estratégia de marketing e propaganda, você precisa também entender como é que funcionam as dinâmicas da política. Mas na minha análise o Sidônio Palmeira tá indo bem. Muita gente, inclusive, já começou a mandar para mim alguns vídeos e pedindo a minha opinião. Vou dar aqui a minha opinião, inclusive gravei vídeo lá no canal Historiador também falando sobre isso, se você quiser você pode acompanhar lá também. Mas uma das críticas que a gente sempre fez aqui em relação à comunicação do governo era a demora, às vezes, para o governo se manifestar, para o governo trazer algum material, trazer alguma informação, e que nas redes sociais a comunicação é dinâmica, que apesar de sim, o governo ter de produzir algumas peças, como nós chamamos de peças institucionais, né, que precisa contratar atores, que precisa se montar, por exemplo, ali uma estrutura, que precisa ter locação, cenário, equipe, figurino e tudo mais. A comunicação mais simples e direta, ela precisa ser instantânea, para evitar disse-me-disse, para evitar desinformação, porque a velocidade que a informação falsa é espalhada é muito mais rápida que a velocidade que a informação verdadeira é espalhada. Então, se você tiver de fazer sempre uma superprodução para anunciar algo, para desconstruir algo, você vai acabar deixando as oportunidades passarem. E aí muita gente começou a me mandar esses vídeos aqui que já estão circulando nas redes sociais do próprio presidente Lula, do Sidônio, que tem sido aqui, em tese, conduzida já pela gestão do Sidônio Palmeira. São vídeos que, em tese, são simples, mas que são vídeos que engajam. Aqui, aí. Aqui, ó. São vídeos mais simples, mas que você consegue ver claramente que, apesar dos vídeos serem mais simples, são vídeos que podem ser feitos de forma rápida, ou seja, sacou o celular do bolso e começa a gravação. Eu escrevi um livro novo, que inclusive eu até prometi para o Rovai, que eu vou disponibilizar para vocês que são membros aqui da Revista Fórum, chamado A Revolução Não Será Analógica, a esquerda analógica na era digital. E lá eu aponto alguns problemas que a gente tem e quais seriam as soluções. E inclusive no meu livro, que eu não escrevi ontem, né? Eu escrevi o livro já tem alguns meses, que eu até já tinha anunciado aqui para vocês, uma das alternativas que eu encontro, por exemplo, para resolver o problema em relação à comunicação e da velocidade que a comunicação precisa ter por causa das dinâmicas das redes sociais, é esse tipo de resposta que o Sidônio está dando aqui, por exemplo. Só que a mudança não se deu apenas nisso aí. Eu vi que muita gente se preocupou e se atentou muito na parte de vídeo, na parte de publicidade, como é que o anúncio está mais rápido, como é que a dinâmica mudou, como é isso, como é aquilo. E eu queria explicar para vocês uma coisa que eu acho que para mim foi mais fundamental. De acordo com algumas fontes que eu tive contato, inclusive, a conversa que o Sidônio teve com todos os ministros do governo é que o governo precisa mudar de postura no que diz respeito à parcimônia. Antes, o que acontecia? Vinha lá o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vinha o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vinha o governador de Goiânia, de Goiás, perdão, o Romeu Zema, vinha o governador de Minas Gerais, o Ronaldo Caiado, perdão, vinha o governador de Minas Gerais. Falei o governador de Goiás, Zema, mas é Ronaldo Caiado, né? Só errata. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, espalhavam mentiras sobre o governo, e aí o governo, ou o ministro do governo, né, falava assim,
Ah, a gente não precisa responder isso, né? Porque todo mundo sabe que isso não é verdade. Como é que alguém acredita num absurdo desse? Não se pode. E agora, com a orientação que o próprio Sidônio aparentemente passou, o governo passou a ter uma postura mais combativa. Tanto que o que aconteceu durante a semana passada para cá, Haddad rebateu as críticas em relação às renegociações das dívidas dos estados espalhadas pelo governador Romeu Zema, que disse, inclusive, que o governo estaria fazendo era, de alguma maneira, sustentar privilégios e mordomias. Quando, na verdade, o que o governo fez foi deixar claro que o governo vai sim parcelar, renegociar as dívidas dos estados com a União, mas as dívidas dos estados com instituições privadas, como bancos, por exemplo, não é o governo federal que tem de pagar. Quem tem de pagar são os estados que contraíram essas dívidas. Outra coisa que aconteceu também, governador Rui Costa, em um evento, inclusive, que o presidente Lula participou, onde estava presente também o ministro Rui Costa. O presidente Lula foi anunciar algumas obras em rodovias de Minas Gerais. E aí ele foi e criticou, por exemplo, a postura do governador do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, que teria dito ali que com as sanções que o governo Lula teria aplicado, com os vetos, na verdade, que o presidente Lula teria aplicado, que o Rio Grande do Sul teria tomado um prejuízo ou iria tomar, né, um prejuízo de 5 bilhões. E aí o ex-governador da Bahia, atual ministro da Casa Civil do governo Lula, disse o seguinte: quer esclarecer ao povo do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, o seguinte: até liguei para o governador ontem para esclarecer que vi uma publicação dele no Instagram, onde dizia que o Rio Grande do Sul iria ter prejuízo de 5 bilhões porque o governo teria modificado o benefício do ano passado oferecido ali, né, durante as enchentes. E que durante 3 anos o governo do Rio Grande do Sul não vai pagar a dívida. Liguei para esclarecer que alguém estava orientando erradamente, porque o governo federal não fez isso. O projeto da renegociação das dívidas dos estados nada diz, não diz isso. E nós não modificamos absolutamente nada que foi concedido ao Rio Grande do Sul ano passado. Ou seja, eles ficarão sem pagar a dívida do mesmo jeito por um período como foi combinado. Na coletiva, inclusive, que o ministro Rui Costa deu, ele falou o seguinte, ó: eu queria, inclusive, fazer aqui uma crítica pública, que tem governador aí divulgando as coisas e depois dizendo, não, mas é porque a gente tinha uma dúvida. Se você tem dúvida, pergunta. Por que você primeiro espalha a desinformação para depois esclarecer a dúvida? Então é importante que os ministros falem isso, por quê? Porque isso pauta a mídia também. Se você entrar aqui, por exemplo, em vários veículos da mídia, você vai ver isso aqui. Vários veículos da grande mídia tradicional, você vai ver isso aqui. Também a resposta do presidente Lula, do ministro Haddad, do ministro Renan e do próprio ministro Rui Costa contra a Zema. Também viralizou. O presidente Lula, inclusive, chegou a dizer que ele deveria receber um prêmio de Zema pelas renegociações ali do estado de Minas Gerais. Que só para vocês verem como é que tá uma bomba lá na mão do Zema, que até mesmo os bolsonaristas que chegaram a cogitar o deputado Nicolas Chupetinha como candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, estão pedindo que se recue dessa ideia, porque o endividamento de Minas Gerais está muito, muito grande, a capacidade de investimento está muito baixa e que isso pode ser uma coisa negativa caso o Nicolas seja candidato em um cenário bem hipotético de, sendo candidato, sendo eleito, não consiga colocar em prática ali projetos que ele teria para o estado de Minas Gerais e que isso poderia matá-lo politicamente. Se você me perguntar, dessas 2, 3 semanas aí que o Sidônio foi indicado, qual que foi a melhor ação que ele tomou até o momento? Na minha análise, como alguém que também trabalha com estratégia política, que ajuda na elaboração de marketing de campanhas políticas, junto com alguns amigos, eu até recomendei aqui para vocês um amigo meu chamado Marcolino Joy. Vou até indicar aqui para vocês ele é um cara aqui de Aracaju mesmo, mas ele é muito conceituado, já prestou inclusive serviço até para candidatos de fora do Brasil. Aí. Siga aí o Instagram dele, ó, quem quiser, ó, Marcolino Joy, Insta do Marcolino. Não tô ganhando nada aqui para divulgar ele, mas como ele é muito bom, aqui no Nordeste a gente tem um hábito de quando alguém é bom, você recomenda. Então eu queria que vocês acompanhassem o trabalho dele, que ele passa aqui dicas, ó, de publicidade, de política, de outras coisas aqui, resolução de crise e tudo mais. E a gente até trocou umas figurinhas sobre essa questão do Sidônio Palmeira, né? O que ele teria feito de melhor, né? Até então, na minha análise, a melhor coisa que ele fez até agora foi mudar o briefing, né? Como o marketing digital, o mercado digital costuma citar, né? Mudar ali as orientações que foram passadas para os ministros, de dizer o seguinte: vá para cima. Se atacar você, não fique mais calado. Lula, se criticarem você, não fala, é normal, é isso. Não. Vai lá e diga. Isso é mentira, se for mentira, né? Claro. Isso não é assim, é dessa maneira. E o Rui tá mostrando isso, o Renan Filho tá mostrando isso, o próprio presidente Lula tá mostrando isso. O Haddad, que não só falou nas redes sociais sobre o Zema, também deu entrevista na semana passada na CNN Brasil,
que viralizou, onde ele falou, né, ali que o Bolsonaro e a família Bolsonaro tem raiva da Receita Federal porque a Receita Federal pegou as rachadinhas do Flávio, a Receita Federal pegou o roubo de joias sauditas. Então tem de ser assim mesmo, tem de falar na cara. Até aconteceu, inclusive, essa semana, um material que viralizou, que o ministro da Agricultura, se não me falha a memória, eu não lembro exatamente se foi ele que falou, disse que a solução para acabar com o problema no campo no Brasil é a reforma agrária. Então, assim, são pautas que são caras pra gente, são pautas que a gente defende, que a gente acredita que são importantes, né? E eu acredito também que realmente essa postura que foi sugerida pelo Sidônio, na minha análise, é a mais correta. Se você só apanha, o que vale é a narrativa de quem te bateu. Ah, mas o povo se fizer uma pesquisa, ah, mas o povo se souber. Ah, não tem isso de o povo se souber, se fizer pesquisa. O povo tem que saber as coisas com a comunicação direta. Eu até citei aqui em alguns momentos, né, que Bolsonaro fez muita coisa ruim que a gente não tem de olhar como positivo, porque não teve nada positivo, na minha opinião, no governo do Bolsonaro. Mas em específico, quando a gente fala sobre a questão da comunicação, ele era esperto, ele era bem assessorado nisso, né? Não importa se a mensagem era divulgando mentira, se era divulgando desinformação, não se trata disso, né? Mas ele sabia como pautar a mídia, ele era esperto, ele não se deixava pautar, ao contrário, ele pautava a mídia. Eu acho que é isso que o Sidônio percebeu. Que se a gente ficar calado, quem pauta o debate, se o governo também ficar calado, né, a gente que eu falo, nós do campo da esquerda e o governo também acabar ficando calado com alguns ataques que ele acaba sofrendo, quem pauta o debate é a extrema-direita. Então quando você rebate, quando você prova a mentira, quando você já vai pra cima no momento, publica vídeos como a gente mostrou aqui, ó, mesmo que não seja com a melhor qualidade do mundo no começo, mesmo que não seja aqui da maneira mais perfeita, né, como eu mostrei aqui que a Secom tá fazendo aqui agora, que tá aqui no perfil do presidente Lula, inclusive algumas coisas, mesmo que não seja da melhor forma possível, é da maneira que precisa ser, porque tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, e nem sempre vai ser possível produzir uma peça cinematográfica. Então às vezes é só desembaiar o celular do bolso ali, né, gravar o material, mandar o vídeo e mandar mensagem pro povo. Parabéns até aqui ao Sidônio Palmeira. Para mim, como eu já disse, a maior mudança não foi necessariamente na questão que envolve as peças publicitárias, mas sim na mudança de postura, como diria o pessoal dos coaches, né? Mudança do mindset dos ministros do governo, que tem de ir para cima mesmo e responder cada mentira disseminada contra eles, sem ficar, não vamos responder, não vamos dar atenção para isso. Não, tem de desmascarar, tem de expor tudo, e é isso aí. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aqui se você percebeu isso também nessas posturas, dessas mudanças que a gente citou aqui também. Se vocês perceberam essa mudança do Haddad, do próprio presidente Lula, do Rui Costa. O Rui Costa quase não falava, né? Se você observar, a Casa Civil é uma das pastas mais importantes do governo e a gente quase não ouviu o Rui Costa falando. Agora não, ele tá indo para cima, tá dando de frente e é isso mesmo, né? Tem de falar. E o ministro Paulo Pimenta, né, que nesse momento deixou a pasta, não se sabe ainda se ele vai ocupar outra pasta, se ele vai voltar para a Câmara dos Deputados. O que eu digo para vocês é que, para onde ele for, ele será sempre um quadro importante do Partido dos Trabalhadores. Na Secom não saiu da maneira que a gente imaginava, eu acredito que não é da maneira que o ministro imaginava, mas é isso, é do jogo político, vida que segue, e espero que o Pimenta, estando com outras pastas de ministro no governo, ou estando no Congresso como deputado, faça o excelente trabalho que ele sempre fez, como uma figura importante no campo da esquerda. Grande abraço, meus amigos, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau!